Alex, Donald Trump teve uma ligação telefônica com líderes europeus. Ele disse que foi uma ligação difícil, que estava falando diretamente com eles. Parece que a natureza e o tom das conversas não foram muito amigáveis. Mas quando se trata da forma como Donald Trump e sua administração estão, você sabe, se comunicando com os europeus, você acha que eles estão fazendo isso da maneira adequada? Porque eu não vejo assim. Você mencionou como a administração Trump pode exercer muita pressão sobre esses líderes europeus. Quem são essas pessoas? Você sabe, Macron, 11% das pessoas na França, Starmer, Merz, eles têm muita influência para pressioná-los, mas isso não está acontecendo. Eu vejo até na Rússia, sabe, as pessoas na Rússia, a liderança estão tão confusas com a forma como Donald Trump está lidando com os europeus. Por que isso? Acho que por necessidade, Trump tem que, porque você sabe, esses são nossos, bem, esses são antigos aliados americanos. E precisamos ter em mente que Trump ainda não está na Casa Branca há um ano completo. Esta é uma administração relativamente nova. Há muito pensamento enraizado, relacionamentos herdados e laços entre indivíduos e instituições de ambos os lados do Atlântico. Você não pode simplesmente reverter tudo isso de uma só vez. Além disso, eles sabiam que Trump voltaria há algum tempo, ou pelo menos achavam que ele poderia voltar. E ele sabe, blindaram contra o Trump muitos desses relacionamentos, projetos em andamento, contratos e planos. Então o Trump não poderia chegar no primeiro dia e dizer, certo, estamos saindo da OTAN, retirando todas as tropas, não seremos mais aliados dos europeus e seremos melhores amigos dos russos e de Vladimir Putin. Isso é como mudar os móveis na casa de um cego. Me parece que a abordagem dele tem sido muito, digamos, assimétrica. Ele faz algo que parece ser outra coisa. E só depois de um tempo, você percebe, entendi, é por isso que eles fizeram isso. É por isso que disseram isso. E eu acreditei nisso desde o começo, mas também fiquei confuso algumas vezes. E tenho que dizer, ainda fico confuso com as questões de, digamos, Venezuela e Argentina. Ainda não entendo o que diabos eles estão fazendo lá. Mas sabe, a Operação Rough Rider, quando começaram a bombardear o Iêmen, achei aquilo extremamente bizarro, tão estupidamente fora de propósito, que não podia ser o que diziam que era. Depois veio a falsa guerra contra o Irã e todas aquelas declarações do tipo, estou terrivelmente desapontado com Vladimir Putin. Certo, acabou, rompemos, o Alasca está morto. Sabe, tivemos isso por algumas semanas. Todo mundo dizendo que o Alasca estava morto, que a oportunidade havia sido perdida. Por algum motivo, ele sente que precisa fazer as coisas desse jeito. E talvez ele esteja certo. Mas, como resultado, muitos de nós estamos apenas tentando adivinhar o que está acontecendo. Praticamente em tudo o que eles fazem, em cada postagem, cada comunicado à imprensa, cada documento, há um pouco de tudo para todo mundo. Se você ler o documento da Estratégia de Segurança Nacional, vai encontrar coisas muito encorajadoras ali, e também vai encontrar coisas muito desanimadoras. Existe o complexo militar industrial, que espera que seu orçamento de trilhões de dólares continue crescendo a cada ano. Eles esperam por isso. E se você disser a eles, não, vamos cortar o orçamento pela metade, eles vão querer te ver morto. Tem toda essa coisa de tornar a América saudável novamente, o que é, você sabe, potencialmente muito ruim para Big Pharma. Então eles também podem querer vê-lo morto. A OTAN, agora parece que os Estados Unidos podem em breve se retirar da aliança da OTAN. Essas pessoas também vão querer vê-lo morto. E acho que isso explica a forma como estão lidando com a situação. E veja, há apenas 10 dias, quando Steve Witkoff e Jared Kushner estavam em Moscou, as pessoas precisam se perguntar, por que ele enviou Steve Witkoff e Jared Kushner para Moscou? Por que não enviou Marco Rubio, secretário de Estado? Esse deveria ser o trabalho dele.
Bem, obviamente, porque ele não pode confiar nessas pessoas. Well, obviously, because he can't trust those people. He's sending people that he trusts personally. Ele está enviando pessoas em quem confia pessoalmente. Isso mostra o quanto ele pode se sentir ameaçado e o quão frágil é toda a sua agenda. Que ele não pode deixar Marco Rubio fazer o trabalho porque acha que será sabotado, sufocado de alguma forma. Então ele envia seu amigo Steve Witkoff, que até agora tem sido confiável e parece ser um homem bem intencionado e decente, e tem feito o trabalho até aqui. Acho que essa é a resposta. Trump está agindo como se estivesse sob cerco, provavelmente com um certo sentimento de profunda insegurança em relação às pessoas ao seu redor, sem conseguir saber 100% em quem confiar, quem é leal, quem não é, quem está trabalhando para o outro lado. Acho que é por isso que nem os russos conseguem saber. I think this is why even the Russians can't tell. Sabe, o que a Europa, na minha opinião, não consegue entender é que os Estados Unidos mudaram completamente, ou melhor, o mundo inteiro mudou completamente, em comparação com o que era antes das guerras no Iraque e no Afeganistão. Você se lembra do general Wesley Clark? Ele dizia, por que estamos indo para o Iraque e o Afeganistão, ou até para a Líbia, ou todos esses países? Somos grandes, temos muito para gastar lá. Agora, os Estados Unidos não estão mais nessa mesma posição, e a Europa não entende isso. É por isso que os Estados Unidos não querem a continuação do conflito na Ucrânia. Não é nem Iraque, nem Afeganistão. É a Rússia, entende? Mas veja, eu acho que os europeus, e sabe, temos que dizer, principalmente o establishment da política externa britânica, não se importam. Eles não precisam vencer guerras. O que eles precisam é manter as regiões-chave do mundo perpetuamente desestabilizadas. Porque enquanto estiverem desestabilizadas, eles sempre terão a oportunidade de entrar lá com seus diplomatas, suas agências de inteligência, suas ONGs, instituições de caridade, organizações de mídia e assim por diante, como um parasita, penetrar o sistema, espalhar sua influência e manobrar as coisas a seu favor. E eles estão fazendo isso em todos os lugares, exceto que não conseguem fazer no Iraque, no Irã, na Rússia, na Coreia do Norte ou na China. Então, sabe, esses países, e eu não sei se eles conseguem fazer isso na Venezuela. Essa é uma questão meio em aberto. Mas é por isso que esses países agora são alvos do império. E você sabe, se eles não conseguem vencer por esses meios encobertos e através de seu poder brando, então os Estados Unidos precisam começar a lançar bombas e enviar forças especiais e coisas do tipo. Então quando os Estados Unidos dizem, ok, chega, não vou mais fazer isso por vocês, todos enlouquecem porque não têm outras formas de agir. Bem, aparentemente as redes de inteligência britânicas controlam a maior parte das forças jihadistas ao redor do mundo e provavelmente controlam a maioria dessas milícias e batalhões neonazistas na Ucrânia. Então, quando perderem na Ucrânia, provavelmente tentarão extrair a maioria deles para outros lugares, a fim de realizar atos de terrorismo, sabotagem e assassinatos pela Europa, pelos Estados Unidos e onde mais precisarem deles. Wherever else they need them. But this is not a military, you can burn things up. Mas isso não é um exército. Sabe, você pode incendiar coisas, pode assassinar líderes aqui e ali, pode causar ataques terroristas. Sabe, como na Europa, nas décadas de 1970 e 1980, quando houve a Operação Gladio conduzida pela OTAN. Mas, até onde sabíamos, eram grupos comunistas de extrema esquerda, milícias e organizações terroristas. Mas tudo era controlado pela OTAN. E agora sabemos disso com certeza. Então, acho que eles tentarão reconstituir isso. Mas ainda assim, sabe, se você quer derrubar a Rússia, vai precisar de armas de calibre maior. E acho que neste momento, o único lugar disponível é os Estados Unidos, e Trump não está disposto. Então essas pessoas estão muito histéricas, muito irritadas e muito confusas, porque não sabem o que fazer. Não existe um plano B. Acho que a chave está nos britânicos e no governo britânico, porque se você observar o que está acontecendo em Israel,
precisa se perguntar: o que Israel tem a ver com o conflito na Ucrânia? Por que todos esses sionistas nos Estados Unidos estão apoiando a Ucrânia? Sim, Essa é a questão principal. Quem está por trás disso? Qual é a sua compreensão sobre isso, Alex? My strong suspicion is that it's the British who are behind it. minha forte suspeita é que são os britânicos que estão por trás de Israel, que são os britânicos que estão por trás de Zelensky e de todas as milícias neonazistas e, bem, você sabe, brigadas e batalhões ativos na Ucrânia. E é por isso que eles têm tanto em comum. Por que os israelenses apoiam a Ucrânia? Por que os ucranianos apoiaram o HTS quando eles invadiram a Síria e derrubaram o governo de Bashar al-Assad? Eles trouxeram seus operadores de drones, porque tinham todos esses soldados que sabiam pilotar, você sabe, aqueles drones FPV e outros tipos. Então tá tudo conectado. Veja, eu sempre volto a um discurso de 2021 de George Soros em Davos, onde ele disse que o que estamos testemunhando no mundo hoje é o confronto entre dois sistemas de governança. The world today is the clash between two systems of governance. And so Israel E assim, Israel, Ucrânia, Síria são apenas campos de batalha diferentes da mesma guerra. É a guerra entre o Império Global, a ordem global baseada em regras e todo o resto. Soros fala em sociedades abertas versus sociedades fechadas, mas na realidade é o Império Mundial contra todos os outros. Sejam democracias, autocracias, ditaduras, não importa. Ou você é vassalo deles ou é inimigo deles. E, portanto, todos que não são vassalos deles são inimigos, o que inclui, você sabe, novamente, Rússia, Irã, Coreia do Norte, China. São inimigos menores, mas isso não os incomoda tanto, porque, sabe, uma vez que se livrem da Rússia, fica muito mais fácil o Irã cair. E então podem usar a Rússia contra a China da mesma forma que usam a Ucrânia contra a Rússia. China in the same way that you use Ukraine against Russia. You know, this is what they do. This is how they do it. Sabe, é isso que eles fazem. É assim que eles fazem. E esse é o conflito. E é isso que os conecta. Porque, caso contrário, é muito estranho explicar por que um país tão pequeno, com um exército pequeno, basicamente voltado para a guerra contra insurgências, cuja economia está praticamente quebrada, cujos serviços sociais estão praticamente desintegrados, cercado por nações inimigas e ativo em 7 frentes de guerra ao mesmo tempo. Como eles são tão poderosos? Como eles têm esses lobbies irresistivelmente fortes na Europa, no Reino Unido e nos Estados Unidos, a ponto de parecer que todos os políticos estão sob sua influência? Essa não é, sabe, a explicação. Ah, bem, os judeus são mais organizados e há muitos judeus ricos. The Jews, they're better organized than there's many wealthy Jews, so that's why I don't think that's the truth. É por isso que não acho que isso seja verdade. Existem muitos russos ricos, muitos árabes ricos, muitos africanos, indonésios e sul-americanos ricos. O que diferencia esse grupo? Acho que o que os diferencia é que eles contam com a cooperação das redes de inteligência britânicas, americanas, israelenses, alemãs e francesas, que têm o apoio da mídia também, sob o controle desse establishment imperial global, e que estão conectados por todos os métodos que os britânicos tradicionalmente utilizam. Instituições de caridade, ONGs, empresas de mídia, agências de relações públicas, lobistas e assim por diante. Lobbyists and so on and so forth. I think this is the key to their power, and that always traces. Acho que essa é a chave do poder deles, e sempre remonta a Londres. Não é que o pequeno Israel controle todo mundo. É Londres que sempre age por meio de procuradores e dá poder a esses procuradores com o objetivo deliberado de esconder sua própria mão. Porque, caso contrário, se todos vissem que, são os britânicos por trás da guerra entre a Arábia Saudita e o Iêmen, são os britânicos que estavam por trás da Turquia quando derrubaram Bashar al-Assad, são os britânicos que estão por trás de Israel, Mianmar, Índia, Paquistão, em todo lugar. Então as pessoas diriam, certo, vamos sancionar esses caras até o fim, bloquear a ilha, expulsar todos os diplomatas, todo mundo, e acabar com isso. Não, eles precisam esconder suas mãos. Então eles sempre, sabe, até mesmo nos Balcãs, como eu observei, criam ONGs na Croácia, criam ONGs na Sérvia. Basically, they'll set up NGOs in Croatia, they'll set up NGOs in Serbia. And then Serbian NGOs will fund
E então as ONGs sérvias vão financiar provocações e ações de sabotagem na Croácia. E então os croatas percebem e dizem, são os sérvios que estão fazendo isso conosco. E então você sabe, eles têm ONGs na Croácia que financiam ações provocativas contra os sérvios. E então os sérvios investigam e sentem, são os croatas que estão fazendo essas coisas. E antes que se perceba, os dois estão brigando. Sabe, é como o velho provérbio irlandês. Se você vir dois vizinhos brigando de manhã, pode ter certeza de que um deles jantou com o inglês. Infelizmente, isso é injusto com os 99% dos britânicos, que são pessoas decentes como todo mundo. Mas o establishment deles tem sido o epicentro do veneno que vem contaminando toda a humanidade há mais de um século.